sabe para que serve o checklist Prisma? Não? Então vem com a gente. O checklist Prisma, gente, ele vai servir para garantir que uma revisão de literatura científica, como por exemplo a sistemática, ela seja feita de forma clara, objetiva, regulamentada. Para isso eles vão seguir critérios de inclusão, exclusão, análise de dados e resultados, e por aí vai. Como vocês podem ver, tem cerca de 27 critérios que normalmente precisam ser atendidos pelos artigos. Mas e se eles não incluírem? Quer dizer que eles sejam ruins? Às vezes não. Às vezes eles só não vão ter a base metodológica que você procura. E aí você pode procurar outro e tentar enquadrar. Para demonstrar isso para vocês na prática, a gente trouxe 2 metodologias de artigo que a gente vai tentar enquadrar na lista, no checklist. E vocês vão ver que alguns critérios vão ser e alguns que não vão ser atendidos pelos critérios, tá? Oi pessoal, tudo bem? Assim como a Sara disse anteriormente, hoje a gente está trazendo esse vídeo para a gente fazer uma comparação entre revisão narrativa e integrativa. Eu vou estar ficando com a parte da revisão narrativa, enquanto a Natália ela vai estar falando um pouco mais sobre a integrativa, ok? Para dar uma introduçãozinha da narrativa, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que a narrativa é opinião. É a opinião do pesquisador, geralmente ela não tem tanto dados científicos baseados assim em experiência vivida realmente, ou também dados comprovados por outros pesquisadores. Geralmente é um grupo de pesquisador que tem a determinada opinião singular que vai dar a vida para a revisão narrativa. Bem, para começar, tudo que a gente vai analisar sobre em questão de um artigo, a gente precisa de uma pergunta de pesquisa, que a gente aprendeu no vídeo anterior sobre o PICO. E aqui a gente fez uma utilizando a estratégia PICO. E sobre esse artigo, os links desses artigos que a gente está utilizando, tanto o meu quanto da Natália, vai estar na descrição do vídeo, certo? Bem, para começar aqui, a pergunta foi: em pessoas com suspeita de infarto, será que usar o modelo baseado em oclusão coronariana aguda ajuda mais a encontrar quem precisa de tratamento rápido do que o modelo tradicional com ou sem supra de ST? Basicamente, o artigo ele vai questionar sobre a nomenclatura atual emergencial quando a gente tem uma pessoa com infarto com elevação do segmento ST, com supra e sem a elevação do segmento ST. É basicamente isso que o artigo critica. E eles sugerem uma nova nomenclatura mais abrangente, que é com oclusão coronariana aguda ou sem essa oclusão coronariana aguda. Bem, basicamente, como que o artigo elaborou essa pergunta que eles quiseram trazer pra gente? Eles revisaram os estudos com experiências médicas deles mesmos, mostrando que o modelo IAM com supra e sem supra, às vezes falharam, porque às vezes o IAM sem supra, pode dar meio que um falso negativo, entendeu? E aí a estratégia de tratamento muda muito, porque a gravidade não é tão elevada quanto como se fosse com supra. Bem, e como que eles aplicaram isso na prática? Bem, eles quiseram colocar que a nomenclatura OCA e NOCA pode ajudar médicos a diagnosticar melhor, principalmente quando não aparecer a alteração típica no eletrocardiograma, quando não aparece nenhum infra, nenhum supra, e nenhuma outra derivação mais singular de AM com supra. Bem, e o que isso vai significar? Principalmente menos atrasos e mais chances de salvar o coração do paciente. E só que o ponto que eles acharam é que precisa muito mais de pesquisas, porque o OCA e o NOCA, eles necessitam um pouco mais de análise clínica, principalmente anamnese. E geralmente o IAM, ele é em estados emergenciais, então não tem como a gente estar pegando isso na prática mesmo, entendeu? Aí fica essa questão. Agora, para analisar os pontos fortes e fracos do artigo, é que assim, principalmente os pontos fortes é porque é um tema muito atual e necessário para a medicina prática, principalmente a medicina de emergência. É um modelo que tem muita veridicidade com a questão da cardiologia, por ter a propedêutica de imagem, que é o ECG, principalmente por a questão de melhoramento na prática da medicina, pela essa questão, de salvar mais o paciente quando ele está tendo uma oclusão coronariana. Os pontos fracos vão ser principalmente porque ele não é uma revisão sistemática, então ele não tem tantos métodos rígidos. Ele não vai ter tanta questão baseada mesmo, eles vai ter mais a questão da influência e opinião dos autores. E principalmente porque não foi testado em casos clínicos, então não tem como a gente ser verídico, totalmente condizente com o cenário clínico de todo mundo. Como eu disse, principalmente na parte da emergencial. E principalmente precisa de mais provas
Que aí, se a gente se liga nesse primeiro aqui, ó, não é uma revisão sistemática. Entenderam? É uma revisão narrativa muito mais baseada na opinião dos autores, dos pesquisadores. Bem, pra gente entender melhor, a gente trouxe o checklist Prisma aqui, que é uma lista que tem 27 itens e geralmente é utilizado para questão de confiabilidade do artigo mesmo. É utilizado mais em sistemática, então a gente já tem um spoiler aqui do que a gente vai ter na revisão narrativa, que foi... ele preencheu o 2, o 3 e o 4, principalmente em questão de estrutural, então ele tinha certas... Tava certo o resumo, a introdução, teve tudo que o checklist disse ser necessário. E a questão do 23 até o 27, que é mais a questão da discussão de importância, que praticamente todo artigo tem que ter, e a questão de outras informações, como eu tinha dito anteriormente, sobre a questão da propedêutica de imagem. Então, eles trazem esse ESG para dar um pouco mais de confiabilidade na questão estrutural do artigo, para dar uma questão assim, minha opinião, tô comprovando, entendeu? Mas, como vocês viram, de 27 de itens, eles preencheram pouquíssimos, questão de 7 itens só. Então, a revisão narrativa ainda não é tão confiável quanto uma outra, como, por exemplo, a sistemática. Bem, gente, a minha parte foi essa, viu? Muito obrigada. Bom, pessoal, então eu fiquei responsável aqui pela parte da revisão integrativa, que vai ser ali um meio termo entre a narrativa e a sistemática em termos de rigor, porque ela vai ali preencher mais critérios do que a narrativa no Prisma, mas ela não vai ser tão rigorosa quanto a sistemática. E ela vai integrar ali vários estudos em um só artigo, o que vai permitir que profissionais e também estudantes, eles têm ali um tempo mais otimizado para analisar ali os estudos daquele contexto, daquele objetivo do estudo deles. De acordo com o artigo que a gente selecionou, nós elaboramos aqui a pergunta de pesquisa através também da metodologia PICO e ficou em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, que seria os pacientes, né? Atuação fisioterapêutica, que é a intervenção, em comparação à ausência de intervenção, comparação, é eficaz para melhorar a reabilitação cardíaca, que seria o desfecho, né? Aí, quanto ao Prisma, os critérios que foram atendidos foram aqui o título, que mostra ali que é uma revisão integrativa, logo no título, então atende o critério. O resumo é bem estruturado, com objetivo, métodos, resultados e conclusão também atende. E introdução, que foi dividida em racional e objetivos, né? Todas elas estão atendendo os critérios. Os métodos, que foram ali os critérios de elegibilidade utilizados, foram preenchidos também, porque tá lá falando que foi selecionados artigos de 2010 a 2023, com o foco ali no infarto agudo do miocárdio e fisioterapia, né? O métodos fonte de informação, ele foi preenchido só parcialmente, porque só tem ali a base Cielo, não mostra lá a data e a busca informada. O critério 8º, ele mostra que os processos de seleção foi atendido parcialmente também, porque fala lá a triagem, que de 494, só 5 artigos foram selecionados, depois dos critérios de exclusão, só que ele não descreve ali revisores, dupla checagem ou automação. O restante aqui não foi atendido ou não se aplica. Aqui, o critério 13 foi atendido parcialmente, o restante não foi atendido aqui. Deixa eu ver aqui. Esses outros aqui, a grande maioria também não foi atendido. O que foi atendido aqui, o 16, resultados, seleção dos estudos, que vai relatar ali os números selecionados após a triagem. Como eu disse, foi 5 artigos após a triagem que foram selecionados. E aqui o 17 também, característica dos estudos, ele também cumpre, porque ele coloca lá uma tabelinha com todos os artigos que foi utilizado, contém a metodologia de cada artigo, o ano, tudo certinho. Então tá preenchido. O 23 também foi preenchido aqui, e o restante não. Aí, quanto à aplicabilidade do estudo, ele foi bem útil ali na prática clínica, porque ele demonstra ali a ação da fisioterapia como eficaz no tratamento ali dos pacientes após o infarto agudo do miocárdio, mostrando ali a melhora da qualidade de vida e toda a questão já utilizada ali na prática clínica, né? Na questão ali das limitações, ele foi limitado porque ele utiliza apenas o Cielo, então não tem uma abrangência muito grande das bases de dados, e também pela questão deles ter incluído apenas ali uma quantidade limitada de artigos, que foi só 5, então é mais limitado. Ele não tem meta-análise e não tem uma análise crítica dos vieses de estudo, e também ele mistura ali diferentes tipos de estudo, que vai reduzir um pouco a força de evidência. Ele não seleciona estudos que voltam só para o mesmo tipo de metodologia, né? Então, os resultados, eles foram úteis, mas eles têm que ser interpretados com cautela. Bom, pessoal, foi isso o nosso vídeo. Muito obrigada.